Salmo 63, você que trouxe a sua Bíblia. Irmãos, o contexto desse salmo, antes da gente ler os 8 primeiros versículos, o contexto desse salmo está aí, logo depois do título na sua Bíblia, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Se você der uma olhadinha no contexto desse salmo, você vai ver que o contexto desse salmo é um contexto de extrema dificuldade. É um contexto de perda, de penúria, é um contexto de traição, é um contexto de revolta, é um contexto de fuga, é um contexto de choro, é um contexto de profunda humilhação. Pastor, o que aconteceu no contexto do Salmo 63? O filho de Davi, em 2 Samuel capítulo 15, Absalão, ele intentou uma revolta contra o seu pai. Ele começou a cativar o coração do povo de Jerusalém contra o seu pai. E ele conseguiu conquistar, através de lisonjas, de falsidades, de mentiras, o coração de todo o povo. Ele conseguiu arregimentar ao lado dele 200 homens valentes. E ele, de certa feita, usurpou o trono do seu pai. Não se esqueça que Davi foi ungido rei de Israel pelo próprio Deus. Não se esqueça que o profeta Samuel, em 1 Samuel 16, foi na casa do pai de Davi, quando ele era um jovenzinho pastor de ovelhas. E diante dos irmãos e de toda a família, derramou o azeite sobre a sua cabeça e diz: eu te constituo rei de Israel. Mas agora o seu filho, Absalão, a Bíblia diz que um moço bonito, o moço tinha um cabelo que eu tenho inveja do cabelo de Absalão. A Bíblia diz que Absalão polvilhava um pó de ouro no seu cabelo. O menino parecia um destaque de escola de samba. De longe, ofuscava o cabelo de Absalão da beleza desse moço. Mas é aquela história. O sujeito é bonito por fora, mas o sujeito é feio por dentro. O texto diz que ele usurpou o trono do seu pai. E Davi, irmãos, numa atitude assim, de um homem de Deus, poderia muito facilmente enfrentar Absalão. Por quê? Porque se você, talvez essa semana, lê o texto de 2 Samuel 15, você vai ver que os homens que estavam com Absalão eram apenas 200 homens. E os homens que estavam com Davi eram 600 homens. Além daqueles que a Bíblia chamava de os valentes de Davi. Em outras palavras, Davi poderia tranquilamente enfrentar Absalão, tomar nas mãos de volta o seu trono e de repente combater o próprio filho. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 15, que quando Davi ouviu que todo o povo de Jerusalém seguia Absalão, a Bíblia diz que Davi ajuntou todos os que estavam com ele e disse: vamos sair de Jerusalém. E ele então, irmãos, numa atitude humilde, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que ele colocou terra na sua cabeça. A Bíblia diz que ele tirou as sandálias dos pés. Pastor, o que significa isso? Significa uma atitude no Velho Testamento de humilhação, de dor, de vergonha. E o texto diz, irmãos, que ele e todo o povo com ele chorava em alta voz. E a Bíblia diz que Davi foi pelo caminho de Jericó, o lugar deserto. Está vendo o salmo aí? Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Veja o contexto que Davi estava vivendo quando ele escreveu essas palavras tão belas, inspirativas e, acima de tudo, desafiadoras para mim e para você. A Bíblia diz, irmãos, que Davi abriu mão
do seu poder, da sua riqueza. A Bíblia diz que Davi abriu mão do seu palácio, abriu mão da casa do Senhor, que ele amava. Abriu mão, querido, desse reinado glorioso que Deus tinha colocado Davi sobre todo o povo, para não enfrentar o seu filho. Por quê, pastor? Porque Davi disse no capítulo 15, que ele não queria enfrentar Absalão, porque isso traria morte para muita gente, e ele já não queria mais esse tipo de coisa na vida dele. Não se esqueça, que dentro da sua família, já tinha havido um assassinato. O próprio Absalão matou o irmão Aminon, porque esse irmão forçou sexualmente a sua meia-irmã Tamar. E Tamar, também filha de Davi, era irmã de Absalão. E Absalão, irado, vingou a vida da irmã, matando Aminon. O que significa isso, pastor? Tragédia. Tragédia dentro de casa. E como se não bastasse, esse jovem Absalão usurpa o trono do pai. E o pai, irmãos, que poderia facilmente vencer esse moço, a arrogância desse moço, a prepotência desse moço, esse pai mostra para mim e para você o que é ser um homem de Deus. O que é não ter apego às coisas desse mundo. O que é abrir mão de tudo que esse mundo pode oferecer, porque ele já tinha o principal. Veja comigo as palavras de Davi nesse contexto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Veja como ele descreve a situação dele no deserto: como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, no teu nome eu levanto as mãos. Como de banha, verso 5, e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Agora veja bem, irmãos, quando Davi se repousava à noite, talvez sobre o céu estrelado do deserto, olhem o que Davi pensava: e no meu leito, verso 6, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Só até aí. Quando você lê esse salmo sem o conhecimento do contexto, você acha que quando Davi escreve esse salmo está tudo bem na vida dele, né? Porque geralmente é assim, né? Quando está tudo bem, quando as nossas certezas e seguranças estão bem perto de nós, quando os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa, quando o dinheirinho está lá na conta bancária, quando a igreja está tudo nos seus lugares, quando o nosso exame de Covid dá negativo, quando de repente a nossa saúde é perfeita, quando de repente você tem uma promoção maravilhosa e parece que tudo está indo de vento em popa, é muito pertinente nós publicarmos um cântico de louvor a Deus. Afinal, Deus é maravilhoso, né? Geralmente, irmãos, a nossa vida, e eu quero me incluir junto, é assim. Geralmente a gente adora a Deus, levanta as mãos, medita no poder de Deus, quando as seguranças terrenas, os bens, as bênçãos nos cercam.
Mas como é difícil fazer isso quando nada disso acontece. E é aí que mora a diferença, irmãos. É aí que está o que Deus espera de mim e de você, e o chamado prioritário de Deus para mim e para você, aquilo que faz toda a diferença, aquilo que o Dr. Eugene Peterson, no seu livro Corra com os Cavalos, disse, que é uma vida de excelência, uma vida relevante, uma vida de significado, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E o Dr. Eugene Peterson diz que uma vida de excelência é uma vida com Deus. Esse é o fundamento de uma vida de excelência. E quando eu olho para Davi, irmãos, eu vejo que Davi cultiva essa vida, uma vida com Deus, uma vida de excelência. Por quê? Porque retiraram-se de Davi todas as seguranças terrenas, e ele então escreve uma oração que se tornou depois um salmo, dos mais belos da Bíblia, dizendo o seguinte: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Sabe o que significa isso, irmãos? Vida com Deus é uma vida focada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você prestar atenção no versículo 1 e 2, por favor, confira comigo. Olha o que ele escreve: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Preste atenção no verso 8. A minha alma novamente apega-se a Ti. Em outras palavras, irmãos, a vida com Deus é uma vida focada, não nas bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo que bênção de Deus seja coisa ruim. Aí, ó, olha que coisa abençoada, né? O Salmo diz que herança do Senhor são os filhos. Sabe o que significa isso? Quando Deus me galardoa com um filho, isso é uma recompensa, é uma herança gloriosa, é uma bênção gloriosa que Ele me dá. Quando eu vejo, por exemplo, a minha Teresa, eu vejo como eu sou um homem abençoado. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, encontra o quê? O favor do Senhor. Em outras versões diz assim: encontra a bênção do Senhor. Irmãos, eu achei a minha bênção, aleluia. Você achou a sua? Posso ouvir um amém aí? Eita bênção. Então, irmãos, preste atenção, eu não estou falando mal contra as bênçãos de Deus. Aliás, Deus é rico em abençoar, não é? Deus tem prazer em te abençoar. Deus é o nosso Pai. Tiago capítulo 1 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. A bênção de Deus enriquece, diz a Bíblia, e nunca traz desgosto. Em outras palavras, irmãos, é claro que nós queremos ser abençoados. Agora preste atenção numa coisa: cuidado para você não focar o seu relacionamento com Deus nas bênçãos. Cuidado para o foco e o fundamento e o propósito da sua vida cristã não seja as bênçãos de Deus, e você se tornar, ao invés de um adorador, um consumidor da fé. Você sabe o que é um consumidor da fé? É aquele que vem para Deus dizendo assim: me dá, me dá, me dá, me dá. Quando a gente olha para a vida de Davi, irmãos, a gente vê que uma vida com Deus é uma vida que vai muito além das bênçãos de Deus. Por quê? Porque todas aquelas bênçãos terrenas que Davi tinha recebido das mãos de Deus, ele tinha acabado de perder. Ele não tinha mais o reino, ele não tinha mais o trono, ele não tinha mais o amor e o respeito dos filhos. A Bíblia diz que ele chorava em alta voz, e todo o povo com ele. Ele estava humilhado, ele estava envergonhado, ele estava entristecido, ele vestiu-se de pano de saco para mostrar a vergonha em todo o povo que ele estava tendo da atitude do filho.
tudo que ele tinha de mais precioso foi-lhe tirado. Pastor, o que faz a diferença na vida desse homem? É que o propósito, o foco da sua vida não são as bênçãos de Deus. Eu fico muito preocupado, irmãos, hoje, numa sociedade muito consumista, do jeito que é a nossa, e fico preocupado também porque a teologia da prosperidade colaborou muito com isso, do seu relacionamento e do meu relacionamento com Deus ser baseado e fundamentado nas bênçãos de Deus. Pastor, por que isso é perigoso? Porque nem tudo que você quer, Deus vai te dar. Concorda? Nem tudo que você pede, você realmente precisa. Deus sabe, irmãos, como nenhum pai sabe dizer sim, mas Ele também sabe dizer. Quem é pai aqui nessa noite? Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta de pai. Você só disse sim para o seu filho até hoje? Claro que não. Claro que não. É claro que hoje, conhecendo a Bíblia e conhecendo o coração do homem, eu chego a dizer que a gente diz muito mais não do que sim, não é? Mas tem gente que anda com Deus que não pode ouvir não. Se decepciona com Deus, abandona a igreja, abandona os ministérios, abandona o seu chamado, porque de repente alguma coisa não saiu do jeito que ele queria. E ele então resolve o quê? Abandonar. Sabe o que é isso? É uma vida focada nas bênçãos de Deus. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque Deus não é um adorno para chamegar o seu coração e os seus desejos pessoais, absolutamente. Deus é um pai que cuida de você para gerar no seu coração o caráter de quem? De Cristo. Então, meu querido, eu vou te dar uma notícia para esse ano de 2022, abençoadora. Prepare-se para ouvir não. Prepare-se para as lutas e dificuldades e respostas às suas orações que vão contrariar o que você pediu. Se prepare. Mas de bom grado eu recebo isso, sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus não pode se fundamentar nas bênçãos de Deus. Quantas coisas de repente existem na nossa vida que foram dádivas de Deus, que hoje não existem mais. O interessante, irmãos, que quando eu vejo o Salmo 63, volta os olhos comigo, por favor, no verso 1. No versículo 1 diz assim: eu te busco. No versículo 1 ainda diz: a minha alma tem sede de ti. Ainda no versículo 1, meu corpo te almeja. E no versículo 8, a minha alma apega-se a ti. Ou seja, a vida de Davi não é direcionada no que Deus dá para Davi, mas é no que Deus é para Davi. Davi não diz assim, quer ver? A minha alma tem sede das bênçãos de Deus. Tem gente que é assim. Ele não diz assim, a minha alma apega-se às bênçãos de Deus. Não, Davi não diz isso. Davi nos ensina, irmãos, uma grande lição. A vida com Deus, a vida de excelência, é uma vida que não pode se basear nas bênçãos e em tudo aquilo que o nosso Deus, sendo um Pai maravilhoso, nos concede, mas tem que ser focada, direcionada, propositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você quer ver uma verdade desse texto? Um dos textos meus que eu acho mais lindo da Bíblia, porque quando eu era um homem do mundo e não conhecia Deus e as Escrituras, esse foi um dos textos, irmãos, que acalentou a minha alma e que me fez enxergar algo maravilhoso que eu ainda não enxergava na minha vida. E é um texto que eu gosto de pregar, e já preguei aqui várias vezes esse texto, e onde eu tenho oportunidade de pregar, eu prego esse texto, porque eu acho esse texto fantástico. Qual é o texto, pastor? Mateus 11, 28. Vinde a mim,
vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 30. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos? A primeira vez que esse texto se revelou a mim, iluminou Jesus Cristo no meu coração, é a primeira palavra que Jesus diz nesse texto: vinde a mim. Veja que Jesus não diz assim: vinde as bênçãos que eu posso te dar. Veja que Jesus diz assim: vinde para o conhecimento que eu posso te dar. Veja que Jesus não diz assim: vinde na doutrina correta que eu posso te dar. Vinde na obra missionária que eu posso colocar você. Ele não fala nada disso. Por quê, pastor? Porque isso não tem importância? Não, tudo isso tem importância, irmãos. O conhecimento de Deus é muito importante. É muito importante você ter na sua mão a Bíblia e de repente aprender de Deus, não tem? É muito importante. É muito importante você conhecer a doutrina correta. Por quê? Porque, como diz René Descartes lá atrás, né, na filosofia, penso, logo existo. Mas Agostinho virou o negócio e diz assim: creio, logo existo. Ou seja, é claro que você precisa de uma fé e de uma doutrina robusta. Para quê? Para você viver de forma bacana. É maravilhoso, irmãos, você ser usado por Deus na obra de Deus. É maravilhoso você ver como Deus levanta pessoas para suar a camisa, para dizer sim ao chamado, para arregaçar as mangas, para abandonar tudo, irmãos. Que coisa! Eu me lembro que eu trabalhava na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu me lembro que eu já era casado com a minha Teresa. E eu me lembro quando o chamado de Deus bateu fundo e firme na minha alma. E eu me lembro, irmãos, quando esse chamado me alcançou, e eu então vi que eu tinha que largar tudo: diploma, emprego, segurança. E de repente, irmãos, eu percebi que Deus tinha me chamado para trabalhar de tempo integral na obra. Pastor, isso é ruim? Isso é maravilhoso. Mas preste atenção numa coisa: tudo isso é parte, tudo isso é consequência, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que está esquecendo o essencial. Nós estamos vivendo das partes, nós estamos valorizando as partes, e nós estamos esquecendo a raiz, a fundação, o mais importante de tudo. Sabe o que é? Vinde a mim. Sabe o que significa isso, irmãos? A vida com Deus é muito mais sublime do que a vida para Deus. A vida com Deus é muito mais bela do que a vida sobre Deus. Tem gente, irmãos, que tem uma teologia brilhante na cabeça. Tem gente, irmãos, que debate com a gente assim, e às vezes fica até bravo. Tem gente, irmãos, que tem muito conhecimento sobre Deus. Pastor, conhecimento sobre Deus é ruim? Não, é ótimo, irmãos, mas não pode ser a base do seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é vinde a mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou te chamando para você ter um relacionamento comigo, e não com a minha obra. Vocês estão entendendo? E não com o conhecimento doutrinário que eu vou dar a vocês, e não com as bênçãos que eu vou dar a vocês. Mas isso não pode ser o foco da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se for, me desculpem, a gente está vivendo uma vida cristã medíocre, em partes. É por isso, irmãos, que Davi enlevou tanto a minha alma
quando esses dias eu li esses salmos e tantos outros salmos, e de repente Deus falou ao meu coração que a coisa mais importante, a vida de excelência que Deus nos chamou, a vida abundante que Jesus fala lá em João 10:10, é a vida com Deus. O que significa isso? O foco, o anelo, o desejo, aquilo que a gente tem de mais precioso, precisa ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a pérola de maior valor, Ele é o tesouro escondido no campo, Ele é aquele que o homem que era dono de muitas pérolas, quando achou a pérola, vendeu tudo que ele tinha. Para quê? Para adquirir aquela. Irmãos, hoje nós estamos querendo todas as pérolas, mas não estamos querendo a de valor. Você está enxergando o perigo de você se relacionar com Deus baseado nas bênçãos de Deus? Parece que a gente está ouvindo a parábola de Jesus ao contrário. A parábola de Jesus diz que o homem tinha muitas pérolas. Ele tinha muitas coisas boas que ele achava que era muito bom nessa vida. Mas quando ele achou a pérola, sabe o que Jesus diz? Que ele vendeu tudo que ele tinha para conquistar qual pérola? Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Vai chegar um dia que não vai restar mais nada. Mais nada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Havendo conhecimento, desaparecerá. Havendo fé, não terá mais. Havendo generosidade e dons, para nada mais servirá. Mas o que vai restar é o amor. Sabe o que significa isso, irmãos? Desde o início dos tempos, o chamado prioritário de Deus para o homem é para que o homem vivesse com Deus. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz em Gênesis 3 que na viração do dia, Deus descia para estar com o homem. É vida com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando subiu ao monte, em Marcos capítulo 3, e orou a noite inteira, e se preparou para chamar os 12, porque ele tinha já muitos seguidores, mas os discípulos e apóstolos, ele ia chamar naquela manhã. Então ele passa a noite inteira orando, e a Bíblia diz que ao amanhecer do dia, Jesus desce do monte, e no versículo 13, tem uma palavra que eu não me canso de dizer essa palavra, e me esforço para vivê-la na minha vida. O texto diz assim: e quando desceu do monte, Jesus chamou os 12 para estar com Ele. Vocês estão entendendo? Para estar com Ele. Desde o início, irmãos, o chamado prioritário de Deus para o homem é a vida com Deus. É você ter uma vida com o Senhor, não para, não de, não sobre, mas com. Isso significa que a pessoa bendita de Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. E aí, irmãos, quando de repente, talvez o infortúnio, né? A gente começa o ano, engraçado, todo início de ano, irmãos, é tragédia, não é? Falei isso de manhã. Parece uma coisa. Enchente no sudeste, seca no sul, né? Coisa estranha. Tanta gente, irmãos, perdeu tudo nas chuvas torrenciais em Minas Gerais. Quantos amigos, conhecidos meus, perderam tudo por causa da água e da força das enchentes. Quantas cidades foram assaltadas pelo poder das águas e casas foram levadas, e as pessoas perderam absolutamente tudo material nessa vida por causa das chuvas torrenciais nas Minas Gerais. Belo Horizonte nunca teve tanta água, tanta enchente e tanta tragédia como teve nesse início de ano.
Fomos assaltados com as tragédias lá em Capitólio, né? Lugar tão belo, paradisíaco. Irmãos da nossa igreja, o nosso pastor Ede esteve lá andando de barco, debaixo daquela pedra. Outros irmãos da nossa igreja estiveram visitando a cidade de Capitólio, a famosa Serra da Canastra. Fica por ali, irmãos. Passeio turístico, agradabilíssimo. Uma lagoa maravilhosa, fruto da represa de Furnas. E de repente, irmãos, aquele bloco gigantesco de rocha, se depreende e de repente, o que era para ser um passeio prazeroso, se tornou uma tragédia. Aí de repente, irmão, você vai para o sul do Brasil, tudo seco, tudo se perdendo, porque não tem água. E engraçado, irmãos, que todo início de ano a gente enfrenta essas intempéries esquisitas do tempo, e quando a gente bem pensava que o Covid estava arrefecendo, vem o bicho aí de novo. E de repente infesta um monte de gente, pelo menos graças a Deus, que não com sintomas tão fortes mais como era, mas que tem causado um transtorno, irmãos, na vida de muita gente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a vida com Deus, irmãos, é quem vai deixar você em pé quando a tragédia se avizinhar na sua vida. Entende? Se o seu relacionamento com Deus é baseado no trabalho para Deus, você está frito. Por que, pastor? Trabalho para Deus é ruim? Não, é bom, mas não pode ser a base. Sabe por quê? Porque isso vai acabar. Se a sua vida é baseada nas bênçãos de Deus, geralmente o crente é assim: e aí, como é que vai? Quantas bênçãos? Não tem não. A gente tem até vergonha, não tem de falar isso. Mas é verdade, irmãos. Tem hora que a nossa vida é uma estiagem, é uma seca, é uma terra árida. Davi está falando isso aqui. A minha alma tem sede de ti numa terra árida, exausta e sem vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu posso perder tudo, mas eu tenho o Senhor comigo. E é isso, irmãos, que faz a diferença. Quando o infortúnio bater na sua porta, quando a tempestade assaltar a sua casa, quando o desemprego ceifar a sua segurança financeira, quando sua esposa te abandonar, quando seu marido arrumar outra, quando o seu filho te trair, quando o seu filho desdenhar de você e te humilhar, eu pergunto: o que vai restar? Vai restar o que precisa restar e sempre está lá, quando tudo mais eu perder: a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Olha para Davi, irmãos. Olha o contexto desse homem escrevendo coisas tão lindas. A minha alma tem sede de ti, ou seja, é a pessoa de Deus que enche a vida de Davi de esperança, de fé, de certeza, de convicção, e não as coisas de Deus, e não as bênçãos de Deus, não trabalho para Deus, mas a pessoa de Deus, a pessoa bendita de Jesus. Davi chega a dizer, no versículo de número 3, olha comigo: porque a tua graça é melhor do que a vida. A vida com Deus, irmãos, é assim. Ela reconhece que a graça de Deus, ela reconhece que essa vida sobre a graça de Deus, ela é o fundamento da nossa existência. E de repente, irmãos, a nossa vida pode se reduzir a pouca coisa, mas nós temos o essencial. Qual é? A graça de Deus. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Tudo que existe, tudo que existiu, tudo que você é, tudo que vai acontecer, tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que você conquistou, é fruto da graça de Deus, amém? E quando a gente vive com Deus, a gente reconhece isso.
Pastor, por que Davi nesse salmo, no momento tão angustioso, diz: porque a tua graça é melhor do que a vida? Porque a vida que Davi tinha foi perdida. E aí ele tinha algo muito mais importante, muito mais sublime, muito mais fundamental na vida dele, e que ele conseguiu reconhecer que era o quê? A graça de Deus, irmãos. Quando a gente sofre os reveses da vida, o que nos mantém em pé é a presença de Deus, amém? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida com Deus, essa vida maravilhosa que tudo pode nos ser tirado, mas a gente sabe que nós somos alvos dessa graça maravilhosa que nos alcançou, amém, irmãos? A tua graça é melhor do que a vida, ou seja, essa vida que eu tinha de tanta coisa boa que me foi tirada, tudo bem, eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu consigo reconhecer algo muito maior e muito melhor do que isso, que é a graça de Deus. Sabe quem que eu estou me lembrando agora, irmãos? De Jó. Jó era um homem que nutria uma vida com Deus. Jó, irmãos, conhecia tanto o Senhor, nutria uma vida tanto com Deus, que quando Deus tira da vida dele tudo, até os filhos, e deixa ele como um traste, raspando-se as suas feridas com caco de telha, purulentas, desculpe o termo, mal cheirosas, a mulher dele chega perto dele e diz: amaldiçoa esse Deus, e morre. Você sabe por que Jó não amaldiçoou a Deus? Porque a vida de Jó não estava pautada nas bênçãos de Deus. Ele olha para a mulher dele e fala assim: tu estás louca, mulher, tu estás louca. Nós recebemos de Deus o bem, não receberemos o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Parece que Jó é um personagem tão distante de nós, né, irmãos? Ficcional, parece até coisa de ficção. Pastor, como é que pode, depois de um homem perder tudo, ele ainda conseguir levantar as mãos e adorar o nome do Senhor? Porque a Bíblia diz que depois que Jó fez isso e falou isso para sua mulher, ele adorou. Pastor, como é que pode um homem sofrer os reveses que ele sofreu e continuar íntegro e firme, simples? Uma vida de excelência é uma vida com Deus, e essa ninguém pode tirar de você, amém? Ninguém, irmãos. O interessante, se você der uma olhadinha aqui no verso 3 e no verso 5, você vai ver como Davi adorou a Deus em época de adversidade. Olha o verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. O que diz agora? Os meus lábios te louvam. Dá uma olhadinha no verso 4 comigo. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver em teu nome. O que ele faz? Eu levanto as mãos. Veja no versículo 5, no final do versículo 5: e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Veja no versículo 7: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Aí eu pergunto, irmãos, como é que você pode adorar a Deus num momento desse? Como é que você pode adorar a Deus com um filho te traindo e te apunhalando pelas costas? Como é que você pode levantar as mãos e cantar de júbilo, quando tudo que você tem, de repente se perdeu, e você está no deserto, sem nada, com lágrimas nos olhos, com terra na cabeça, com pano de saco e descalço, mostrando às pessoas a vergonha que você está exposto? Eu sempre digo, irmãos, que você adorar e louvar a Deus quando tudo vai bem, não precisa ser crente para fazer isso não. Cantar quando as bênçãos de Deus vêm sobre nós é fácil. Aliás, Dr. David Wilkerson, pastor querido, já morreu, um grande homem de Deus, ele diz o seguinte:
que adorar e cantar quando tudo vai bem, o ímpio e o incrédulo faz isso também. Mas o grande diferencial da vida com Deus, dessa vida de excelência que a comunhão com Deus e a presença de Deus em nós faz, é que agora nós adoramos e cantamos quando nem tudo vai bem. Momento de louvor na igreja, irmãos, é um momento de júbilo. Você precisa vir aos cultos e preparar o seu coração para adorar a Deus. Ah, pastor, não estou conseguindo cantar não, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ah, pastor, eu não consigo abrir os meus lábios, nem levantar as minhas mãos, porque olha, a luta lá em casa está grande. Você já ouviu isso? Ah, pastor, se o senhor soubesse o drama que eu estou vivendo com a minha esposa, o senhor saberia porque que eu estou sentado amuadinho aqui no banco da igreja. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para a vida de Davi, quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que nos momentos mais cruciantes, extenuantes, difíceis, avassaladores, esses homens louvaram e cantaram e bendizerem ao nome do Senhor, amém. Davi chega a dizer que debaixo das tuas asas eu canto jubiloso. Sabe o que é jubiloso? Com alegria. Pastor, como é que isso é possível, pastor? É possível. Quando? Quando há vida com Deus, quando o bem maior do seu coração é Cristo, quando você é cheio da presença de Jesus, independente das circunstâncias, você entra no santuário e levanta as suas mãos e adora esse Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que você está passando. Eu gosto muito de Jesus, irmãos. Eu gosto muito do contexto da ceia. Estou terminando. Eu já preguei aqui na IPVO, já escrevi sobre isso, que o contexto da ceia é avassalador. Pastor, qual é o contexto da ceia? O contexto da ceia é o contexto de traição. Traição de quem? De Judas. O contexto da ceia é o contexto de negação. Pedro. O contexto da ceia é o contexto de angústia e de lágrimas. Por quê? Porque logo depois da ceia, Jesus se encontra no Getsêmani e ele diz para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. O contexto da ceia é o contexto de abandono. Por quê? Porque quando a turba chegou para prender Jesus, Marcos e Mateus diz que todos o abandonaram. Veja que o contexto da ceia, irmãos, para o coração de Jesus, é um contexto difícil. Por quê? Porque estava ali ao redor da mesa, quem? 12. Agora preste atenção. Um traiu, o outro negou, e todos os 10 o abandonaram. Mas sabe o que o texto diz em Marcos? Eu acho lindo isso. A Bíblia diz que quando Jesus termina a ceia, ele cantou um hino. É bonito ou não é? Aí você se pergunta: pastor, mas como é que pode? Jesus é Deus, né? Ele é diferente. É, mas Davi não é não. Davi é homem como eu e você. E num contexto de tanta dificuldade, por várias vezes, Davi tributou louvor e glória a Deus. Os meus lábios te louvam. Eu canto jubiloso, eu levanto as minhas mãos. É por isso, irmãos, que Deus se agrada quando você está passando lutas e dificuldades, mas abre os seus lábios para adorar esse Deus, amém? Isso te liberta, isso te alivia, isso coloca o foco da sua vida e o fundamento no lugar certo, em Deus, e não nas coisas e nas circunstâncias que você vive. Vida com Deus, irmãos, é essa vida que você louva e adora apesar das dificuldades. E para terminar, irmãos, no versículo 7 e 8, ele diz uma coisa muito bonita. Olha bem:
porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Verso 8: a minha alma se apega a ti, e a tua destra me ampara. Veja que coisa gloriosa, irmão. Se você olhar no verso 7, você vai ver que está aí a palavra auxílio. Quem tem sido o auxílio de Davi? As bênçãos de Davi? O trono de Davi? A posição que Deus colocou Davi? Não, irmãos. O auxílio de Davi é o Senhor. Tu me tens sido o auxílio. E veja aqui no verso 8, a tua destra, destra significa mão direita. A tua mão direita me sustenta. Imagine, irmãos, a cena. Imagine a cena. Imagine esse homem saindo de Jerusalém com um séquito de todo o seu staff, naquele estado de humilhação, chorando e amargando em altas lágrimas, que diz que o povo todo chorava, que ouvia-se à distância o choro, mas mesmo com aquele choro no coração, ele orava o seguinte: Senhor, tu tens sido meu auxílio, a tua mão direita me sustenta. Imagina, irmãos, ninguém entende um negócio desse. Se o sujeito de fora olhasse e falasse: esse cara está acabado. Irmãos, ele pode estar acabado aos olhos daqueles que estão de fora, mas aos olhos de Deus, Davi permanece em pé. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é o sustento, é a proteção segura, e ele pode confiar nesse Deus, porque nas suas mãos nós estamos perfeitamente, plenamente seguros. Pastor, o que é a vida com Deus? Vida com Deus, irmãos, em último lugar, é uma vida plenamente, garantidamente segura e protegida, apesar dos perigos. Eu gosto do Salmo quando diz assim: Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu gosto do Salmo quando diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em outras palavras, meu socorro não vem das coisas criadas, meu socorro não vem daquilo que de repente pode me dar segurança e esperança. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Veja, querido, que se você der uma olhadinha no Salmo 62, volta um pouquinho aí os seus olhos, porque também é de Davi. Veja como Davi reiteradamente proclama e vivencia essa proteção, esse refúgio que ele tem. Aonde, pastor? Na presença desse Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Agora preste atenção às metáforas que ele se utiliza para Deus. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Veja, irmãos, que Davi tinha essa convicção de que mesmo numa situação difícil, humilhado, desonrado, amargurado, entristecido pela revolta do próprio filho contra ele, ele tinha a convicção e a segurança de que ele é protegido, amado e seguro nas mãos de um Pai amoroso. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus Cristo disse que as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma serão arrebatadas das minhas mãos. Nós estamos plenamente seguros, irmãos, nas mãos de Deus, mesmo que as circunstâncias externas nos pareçam tão inseguras, mesmo que de repente os inimigos e os perigos se levantem, mas o nosso Deus, irmãos, é poderoso para nos livrar, amém? O nosso Deus é poderoso para nos colocar num lugar seguro, colocar os nossos pés sobre uma rocha e ser o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Que coisa gloriosa, irmãos. A vida de excelência que nós temos aprendido é a vida com Deus, é focar a sua vida na pessoa bendita de Jesus Cristo, é você se relacionar com Ele,
é você gastar tempo com Ele, é você nutrir no seu coração um desejo, um anelo, uma perseverança, não na obra de Deus, não no mandamento de Deus, não no conhecimento de Deus, não nas bênçãos de Deus. Isso é muito bom, irmãos, isso é uma bênção na vida de cada um de nós, mas isso não é o primordial. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, eu termino, ele usa uma ilustração muito bonita. Ele diz para os seus discípulos de forma muito bucólica e poética: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, quem é um ansioso? O ansioso é aquele que se relaciona de forma errada com Deus. Por quê? Porque Jesus ensina a forma certa. Não andeis ansiosos por aquilo que vocês vão comer. Bênçãos, ó, olha as bênçãos aí. Porque olha os pássaros do céu, olha os pardais, eles não trabalham, ele não faz nada, mas o vosso Pai cuida dele e os alimenta. Por que vocês estão preocupados com o que se vestir? Olha os lírios do campo, ninguém nunca se vestiu como eles, vejam como eles são bonitos. E o vosso Pai Celestial assim veste os lírios do campo, não vão fazer com vocês coisa muito maior? Homens de pequena fé. Por que vocês estão preocupados com tantas coisas, com tantas bênçãos que provêm do alto? E aí Jesus conclui dizendo o seguinte: eu vou dar a vocês agora o segredo de você diminuir o nível de ansiedade na sua vida, o segredo de você viver uma vida de excelência, o segredo de ter uma vida significativa e relevante, o segredo de você cumprir o projeto primordial de Deus para você. Qual é o segredo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, as outras coisas são ruins? Não. Mas se você focar o seu relacionamento com Deus nas outras coisas, você vai perder o essencial. Qual o essencial? Buscar em primeiro lugar em outras palavras, vida com Deus. Busque o Senhor. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A nossa sociedade, irmãos, os crentes de hoje, precisam reaprender a ter em Jesus Cristo o seu tesouro mais precioso na vida. Precisam reaprender que o relacionamento com Deus é o chamado primordial de Deus para mim e para você. E quando nós nos relacionamos com Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Mas eu vou colocar um adendo aqui nas palavras de Jesus: mas todas as outras coisas também podem nos ser tiradas. Por quê? Porque nós temos o principal. Que nesse ano de 2022 seja o ano, quem sabe, de você buscar a presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Buscar a presença de Deus, buscar ter uma vida com Deus, cuja pessoa de Cristo seja o suporte, o fundamento, o anelo, o desejo, o cerne, o alvo, o propósito mais sublime da sua vida, porque é isso que Jesus veio fazer: te reconciliar com Deus. Olha que coisa linda. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé. Vamos orar. Nesse ano de 2022, queremos ter uma vida com Deus. Queremos buscar a presença de Deus. Queremos
viver mais próximo desse Deus maravilhoso, que habita em nós e que andar conosco e nós com Ele. Davi fez essa oração, irmãos, num momento de muita dificuldade na sua vida. Mas depois, lá na frente, se você continuar lendo a história, Deus restaurou o trono de Davi. Por quê? Porque na hora da dor e da angústia, ele soube dar glória à pessoa certa. E ele soube perseverar na presença desse Deus, por causa daquilo que Deus era nele e representava na vida dele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, ensina-nos nessa noite aquilo que é o primordial, aquilo pelo qual Cristo Jesus veio a esse mundo fazer: reconciliar o pecador com o Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que o nosso chamado, que o propósito do coração do Senhor em Cristo Jesus naquela cruz é devolver a nós uma vida que se foi e que o pecado separou. Uma vida, Senhor, que virou as costas para Deus, e uma vida que se virou apenas para o homem. Ajuda-nos, ó Deus, quem sabe nesse início de ano, a rever a nossa vida, e ajuda-nos, ó Deus, a retornar ao primeiro caminho, ao primeiro amor, a nossa vida com Deus, uma vida de piedade, uma vida de busca, mas não das coisas, mas da pessoa bendita de Jesus Cristo. A tua palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto o Senhor está perto. Ajuda-nos, ó Deus, a redirecionar o foco da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus, que não seja baseado em nada externo à pessoa bendita de Jesus, porque Ele é a fonte, Ele é o canteiro, Ele é, ó Deus, a fonte mais preciosa, que nós podemos beber das águas claras e cristalinas do amor do Senhor na pessoa bendita de Jesus. Fortalece o teu povo, Senhor, dê ao teu povo uma têmpera mais forte, para quando vier o problema, a dor, as dificuldades, os reveses da vida, o teu povo possa permanecer vivo, vibrante, adorador, porque a nossa vida e o fundamento da nossa vida não está nas coisas, mas está na pessoa bendita de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, quem sabe, a rever o foco da nossa existência e nos voltarmos para a pessoa bendita de Jesus, porque assim teremos a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos nossos queridos visitantes. E obrigado, a Deus, pelos nossos amados irmãos que nos ouvem também nas redes sociais. Que no nome de Jesus a gente possa rever a nossa postura esse ano. E se o Senhor for servido na nossa vida, nós possamos voltar aos teus braços, a anelar pela tua presença, a ansiar, a andar com o Senhor, a viver com o Senhor, porque é isso que o Senhor tem para nós. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada sobre a face dessa terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.